Boa noite, queridos. Que bom que você veio. Que noite de alegria é essa para as nossas vidas. Quando nós chegamos à casa do Pai, é por motivo de alegria, é por motivo de gratidão no nosso coração. E eu quero nessa noite falar algo para vocês, para nós iniciarmos esse culto tão precioso e especial, que é assim que precisa ser todos os cultos para as nossas vidas, né? Precioso e especial. Mas hoje à tarde, enquanto eu pensava no que falar aqui, né? Deus me trouxe uma palavra lá em Hebreus 4,16, que fala assim: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra é uma palavra abençoadora para a minha vida. Mas depois, enquanto eu estava lá me organizando para vir para o culto, Deus começou a falar algumas coisas ao meu coração, e quero ser muito breve para falar para você nessa noite, porque essa visão que nós precisamos ter toda vez que viemos para o culto, que nós estamos chegando diante do trono da graça, do trono da presença daquele que é todo poderoso. Nós estamos chegando diante do trono da graça, daquele que é misericordioso, daquele que quer fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que nós esperamos. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração nesse fim de tarde, dizendo que muitas vezes nós chegamos nesse lugar aqui com tantas coisas no nosso coração, com tantos fardos da nossa semana, ou das nossas insatisfações, das nossas tristezas, e nós não conseguimos chegar e nos derramarmos diante desse trono que está aqui, nesse lugar nas nossas vidas. Então eu queria pedir para você nessa noite, se por acaso você chegou aqui com algum sentimento no teu coração, e você veio só por vir, ou você veio só para ver se vai acontecer alguma coisa, coloque isso para o Senhor nessa noite. Não permita que as tristezas, não permita que as complicações dos teus dias, ou aquilo que você tem estado desanimado, impeça você de chegar diante desse trono, porque eu creio que essa noite é uma noite de cura, eu creio que essa noite é uma noite de libertação, essa noite é uma noite onde os nossos olhos vão se abrir para algo do Senhor. Ele está aqui, Ele quer te tocar, Ele quer fazer você sentir essa presença do que é derramar do trono para você, e você não pode ter nada no teu coração que está bloqueando. E se você está com o teu coração tão doído talvez, e você precisa que alguém ore por você nesse momento, levante sua mão onde você está agora, que alguém vai orar por você, ou que os líderes de célula podem orar ao seu redor. Se tiver alguém com a mão erguida, precisando de oração, precisando liberar os fardos para poder entrar nesse momento, para não nada bloquear, alguém vai orar por você agora. Não tenha vergonha, mas não perca a porção que o Espírito Santo quer fazer nessa noite. Essa palavra ficou muito clara para mim, que é para nós nos achegarmos com confiança diante do trono da graça, e nada pode estar nos impedindo nessa noite de chegarmos diante do trono da graça, para que no momento oportuno, esse é o momento, essa é a oportunidade que Deus está nos dando nessa noite, de mudar a nossa história, de curar a nossa vida, de aliviar os fardos da nossa vida. Não perca esse momento, queridos, não perca. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está passeando para tocar todo aquele que crer, todo aquele que buscar, todo aquele que pedir. Coloque diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos nessa noite que os meus irmãos possam ter livre acesso ao trono da tua presença. Toca a cada um aqui de maneira sobrenatural, que todos os impedimentos, todos os fardos, toda a dúvida, todo o cansaço, toda a falta de esperança ou fé seja caída por terra nessa noite, e que cada um possa alcançar esse lugar de graça, esse lugar de misericórdia, esse lugar de amor. Esse é o tempo, Jesus. E os meus irmãos saiam daqui nessa noite com as suas respostas, aquilo que veio buscar, que saia com um renovo, que saia
Mateus 18 diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali estará. Então, nessa hora, feche seus olhos, comece a ser com o reino do céu. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está pairando pelos 4 lugares desse lugar.
liturgia, entre aspas, temos mais uma adoração para oferecer ao Senhor. Mas eu sinto que essa canção é chegado na presença do Senhor, é como algo que sai do coração da ID para o Pai. Amém, queridos? Ela esteve até às 6 horas, que era o horário que ela podia estar lá com o seu esposo, não é isso? E correu para cá, porque tinha um compromisso com o Senhor. Não sei se ela sabia, mas essa adoração é a adoração que o Senhor dizia: eu quero tirar do teu coração. Acha um pouquinho o retorno para mim, Dudu. Eu queria tirar essa canção do teu coração. Nós estivemos orando pela Solimar quando ela estava no hospital. Tá bom agora? Obrigado. Prestes a fazer a sua cirurgia, uma cirurgia no cérebro, tal qual o Giovanni fez. E eles estavam em dúvida com a família, a filha, o esposo e o filho, especialmente a filha, estava lá contristada com a situação. E por ela, a Solimar ia passar por mais um sofrimento. Mas a Solimar, como já conhece o Senhor, teve esse privilégio de acessar o Senhor. Então ela disse: eu vou porque eu estou nas mãos do Pai. Se eu for, é lucro. Se eu viver, é Cristo. Então, claro que para mexer com as partes neurológicas, mexe com todo o organismo, com todo o corpo, com todos os sentidos, especialmente com a fala. E ela está com dificuldade de falar. Nós temos orado, eu sei que a igreja tem orado, todas as noites nós temos clamado para que o Senhor a restaure. E uma das colocações que eu fiz para a ID, quando ela me passou o boletim do médico, que passou no grupo também da igreja, é que eu disse para ela que dia após dia nós vamos vencendo, e logo nós vamos ver o milagre do Senhor acontecer. Na vida da Solimar também nós temos pedido: Senhor, dia após dia, faça o teu milagre. Dia após dia, restaure ela. E evidentemente que, em razão da sua debilidade, ela tem que ficar em casa, de repouso. Mas ela não se aguentou, ela veio para a casa do Senhor e hoje ela está aqui. Glória ao Senhor Deus. Ela vai falar uma frase, ela disse: eu falo com dificuldade, ou com dificuldades, mas eu quero pelo menos exprimir algo que está no meu coração. Jesus me curou. Aleluia! Glória a Deus. Repetindo, ela disse: Jesus me curou. Ela disse: eu não quero, pastor. Eu falei: isso, quer vir à frente ali falar? Não, eu não quero falar nada mais do que uma frase que glorifica o nome do Senhor, dizendo: Jesus me curou. Eu quero aproveitar esse momento para nós orarmos novamente pela cura do Giovanni e pela restauração completa da Solimar, pelo cuidado na vida do seu Barbosa. Cadê ele? Fala o sinalzinho. Ah, está aqui, ó. Esse piazão aí, ó, de quase 80 anos de idade. Uma bênção. Nós temos orado por ele, porque ele também tem uma dificuldade na sua pele, na sua perna, que um toquezinho ele já pode ter que correr para os médicos. E queria dizer que essa é uma palavra de Deus para nós. Nós os sãos, que estamos bem, que às vezes temos uma dorzinha aqui e outra lá. Como disse o meu irmão que foi almoçar lá em casa, a irmã dele estava falando que sempre aparecem algumas dores. E aí ele falou: a dor é sinal que nós estamos vivos. Quando não aparecer dorzinha nenhuma, depois dos 200, ou dos 50, dos 60, é porque é só pôr na urna. Então se alegre se tem alguma dorzinha nas costas, no ombro, ou
na cervical, ou no joelho, ou no esporão, alguma coisa assim, glorifique a Deus. A palavra de Deus diz que tudo dai graças. Querido, só lembrando que era para ser 100% o câncer, né? Olha, escute isso. Foi tirado da cabeça do Giovanni. E pela graça do Senhor, o médico falou para mim essa semana que 97% era positivo para câncer e 3% para não. E foi ao contrário. Glória a Deus. Então eu sei que para você vir aqui tem que estar muito apaixonado pelo Senhor, porque as muitas águas aí fora nos chamam. Surina, águas eu não sei de onde, clubes e assim por diante, a piscininha em casa, tudo tenta nos segurar. Glorifico a Deus porque você está aqui, porque você é apaixonado pelo Senhor. Amém, queridos? Quero que nós oremos agora. Tem alguém que gostaria que orasse por alguma situação na área de enfermidade? Nós vamos aproveitar e orar agora também. Semana passada nós pedimos, vem aqui à frente quem tem alguma área que você queira orar. Eu não vou dizer vem aqui na frente, mas se você quiser levantar suas mãos assim, quem precisa de uma oração, nós vamos orar pela Aide, pela família dela, pela vida do Giovanni, vamos orar novamente pela Solimar, vamos orar novamente pela restauração ou pelo cuidado da vida do irmão Barbosa. E queremos orar. Parece-me que ouvi um comentário, parece que os olfatos não apareceram porque há suspeita de que talvez estejam com Covid. Essa desgraçazinha que tenta nos visitar, eu sei que eu de repente até peguei nesses dias alguns, mas o Senhor me deu graça e uma oração aqui, um anti não sei o que ali e tal, e a gente cospe ele fora. Mas às vezes ele vem um pouquinho mais forte em algumas pessoas. Levante suas mãos aos céus e vamos glorificar a Deus por isso. Te louvamos, Pai, pela tua visitação. Te louvamos, Pai, por essa igreja que tem colocado as suas vidas à disposição do Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque não importa as circunstâncias, nós te adoraremos em todo o tempo. A despeito, Pai, das dificuldades, ainda que estejamos enfrentando algumas debilidades, quer seja na área física, emocional, quer seja, Pai, na área financeira ou nos relacionamentos, nós te adoraremos, porque o Senhor é aquele que realiza milagres, o Senhor é aquele que restaura o enfermo, o Senhor é aquele que levanta o abatido, o Senhor é aquele que cuida da viúva e do órfão, o Senhor é aquele que sustenta, Senhor, os seus filhos, o Senhor é aquele que abate o ímpio, Deus, e que transtorna o caminho dos ímpios, mas o Senhor guarda o caminho dos justos. Por isso nós queremos te louvar, papai, e colocar na tua presença novamente, como igreja nessa noite, a vida do Giovanni, Senhor, clamando, meu Deus, assim como o Senhor já tem nos dado vitória, livrado ele, papai, do câncer, assim como o Senhor o tem restaurado dia após dia, a nossa oração é para que o Senhor tire ele desse lugar, Deus, desse leito de enfermidade, e que acima de tudo ele tenha uma experiência com o Senhor no nível do sobrenatural. Assim como um dia o Senhor visitou a Solimar, meu Deus, ali naquele tratamento, Pai, hospitalar do câncer, o Senhor, Pai, Deus, endireitou os seus caminhos e ela conheceu o Senhor Jesus. Da mesma forma nós clamamos que o Senhor, Pai, visite, Pai, Deus, o Giovanni naquele leito hospitalar, um milagre aconteça com ele, Senhor. Pai, nós clamamos para que o Senhor restaure, também, Pai, continue restaurando a vida da Solimar, para que ela seja um testemunho na sua casa e para todos quantos a conhecem, mas também para no meio do seu povo. Pai, abençoa-nos, Pai, a vida do seu Barbosa novamente da Almeri. Clamamos, Pai, na medida que o Senhor o abençoa, na medida que o Senhor restaura, Pai, a sua pele, Deus, as suas correntes
corrente sanguínea, Senhor, as suas células, Senhor. Pai, na medida que o Senhor sopra, Pai, no seu organismo e libera uma oxigenação nova sobre ele, Pai, nas suas artérias, nós oramos pelos idosos dessa casa e rogamos por longevidade. Queremos sim, Pai, nos alegrar. Pai, o Senhor disse que na nossa velhice ainda daríamos frutos. E nós rogamos pelo cumprimento dessa palavra, porque não importa a circunstância, nós te adoraremos, bendito seja o teu nome, porque o Senhor tem guardado cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso e santo.
Graça e paz, igreja. Eu quero, nessa noite, glorificar o nome de Jesus, dizer que eu tenho uma gratidão enorme por fazer parte desta igreja, tão abençoada pelo Senhor. Eu tenho uma gratidão tão grande por cada um de vocês, tantas coisas vivemos juntos, aprendemos juntos, crescemos juntos, e isso faz a diferença para quem vive no reino de Deus. Amém? Então, a palavra de hoje nós vamos falar sobre gratidão. Motivos para devolvermos os dízimos e as ofertas. Existem vários motivos para nós estarmos entregando na casa do Senhor, na casa do tesouro, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Um deles, então, como eu falei, é a gratidão. Hoje à tarde estava no meu tempo com Deus, falando com o Senhor para ver o que Ele falaria no meu coração, o que eu poderia estar compartilhando à igreja, porque como eu acho fundamental, e creio que todos nós aqui achamos fundamental, nós termos esse alinhamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Ele quem vai dar as respostas às nossas perguntas. E quando nós vamos ao Espírito Santo, nós vamos a Jesus, Ele fala conosco. E nessa questão de hoje, Deus falou comigo algumas coisas, eu fiz algumas anotações que eu achei importante, que eu quero compartilhar com a igreja, que diz assim: a gratidão é uma capacidade espiritual de nós reconhecermos que Deus tem nos abençoado sem nós mesmos merecermos. A ingratidão é um dos obstáculos que todo cristão precisa vencer para ser abençoado. A gratidão é um exercício de amor pleno a Deus, por reconhecermos nele a fonte de todo o suprimento espiritual, físico e material. Amém? E aí, o que Deus foi falando mais comigo? Ele disse assim: esses são dias que precisamos desenvolver a nossa gratidão por tudo que Deus e as pessoas nos fazem de bem. Quantas coisas nós temos recebido do Senhor, quantas pessoas têm nos abençoado, e qual é o nosso nível de gratidão por isso que nós temos recebido, dos nossos amados irmãos, até pessoas que não são cristãs, mas que entendem o propósito de abençoar outras vidas. E aí me veio algumas lembranças, e que eu quero trazer isso para a igreja, que eu acho bem oportuno. Você lembra da pessoa que te levou para Jesus? Você lembra das pessoas que oraram por você? Essas pessoas que oraram por você são aquelas pessoas que são determinantes para que você hoje estivesse aqui. Amém? Você lembra das ministrações nos cultos, nas células, que te abençoaram? Você lembra dos teus pais, dos teus avós, dos teus professores, que lhe ajudavam a você ter um norte, uma direção de vida? Tudo isso tem que gerar no nosso coração gratidão. Você lembra dos teus pastores, dos teus líderes, que velam pela tua alma diariamente? Você lembra do teu marido, da tua esposa, que Deus lhe abençoou a ponto de ser uma só carne contigo? Você lembra do teu primeiro emprego, do aumento do teu salário, dos empregos que lhe deram sustento e dignidade até os dias de hoje? Você está lembrado disso? Isso tem que gerar gratidão no nosso coração, queridos. Você lembra dos ensinamentos que recebeu sobre dízimos e ofertas, o que fez com que você e sua família passassem a viver sobre céus abertos e vencer todos os ataques dos gafanhotos? Você lembra disso? Você se recorda? Estamos falando de gratidão. Você lembra de cada milagre financeiro alcançado por causa da tua fidelidade na entrega dos dízimos e das ofertas?
que Deus é fiel. Se há alguma infidelidade, essa vem do homem e não vem de Deus. Deus sempre é fiel. Mas nós precisamos aprender a sermos fiéis em Deus, não só na área dos dízimos e ofertas, mas em todas as áreas, e eu creio que Deus nos capacita se nós buscarmos Ele com o coração aberto e temente ao Senhor e aguardar nele, na provisão dele. Você lembra se alguma vez Deus lhe decepcionou porque você foi fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas? Deus já nos decepcionou alguma vez? Vamos parar para pensar. Quantas vezes nós decepcionamos Deus? Mas mesmo assim Ele nos ama, Ele nos quer por perto, Ele quer falar conosco, Ele quer nos reconstruir, Ele quer restituir, Ele quer nos regenerar, Ele quer nos curar, Ele quer nos transformar, Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança dEle. Amém? Queridos, por tudo isso sejamos gratos a Deus. E a Bíblia nos ensina para em tudo darmos graças a Ele. Amém? E uma das promessas mais conhecidas que está na Bíblia, que devemos guardar no nosso coração, é Malaquias capítulo 3, versos 10 a 12, que eu vou ler para vocês. Bem rapidamente, pastor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar para que Deus nos dê um coração ainda mais cheio de gratidão pelas bênçãos já alcançadas e pelas bênçãos que ainda Deus vai derramar sobre as nossas vidas. Você que trouxe a tua semente, representada pela tua oferta, pelo teu dízimo, vamos elevar aos céus em sinal de gratidão, em sinal de rendição a Ele. Paizinho, nós queremos, Pai, nesta hora, Deus, render graças ao Senhor, Pai, declarar a nossa gratidão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já abençoou nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai abençoar nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, e rendemos graças ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, o dono de todo o ouro e de toda a prata, em nome de Jesus. Amém. Mas é tão precioso ter o Merari aqui todos os domingos. A Lu, a Premier, a Eliane, a italiana dela ali, quem mais? O Silvio, o João, pastor Valdir, a Rebeca, quem mais? É tão precioso. Dá um aplauso ao Senhor por essa tão maravilhosa. Sabe por quê, queridos? Porque nós estávamos orando, eu lembrei quando eles estavam tangendo os instrumentos. Ontem mesmo nós oramos, pedindo, Senhor,
que eles possam desenvolver cada vez mais essa paixão por chegar no domingo e derramar óleo precioso aos teus pés, para se derramar na presença do Senhor. Sabe, nós temos a tristeza de ver situações de cantores do mundo gospel que não acessam só o reino dos céus, que estão acessando outros lugares, e isso é muito triste. E aí uma das exigências dessa casa, e uma das exigências do Pai, é que altares não sejam misturados, é que aquele que tem o coração para o altar, não tem o coração para dispor a sua vida para o mundo. Não estão me entendendo? Amém, queridos? Então é muito precioso ter esses amados. Eu amo vocês, viu? Eu sei que vocês não têm a mesma reciprocidade comigo. Aleluia. Antes de chamar as crianças, temos um casal nos visitando? É isso? Fica em pé para a igreja conhecer vocês, amados. Glória a Deus, um aplauso muito da vida de Deus. Faz um pouquinho que ele vai pegar vocês, para registrar, para todo mundo saber que está. Vamos dar um abraço em vocês, que são preciosos. Sejam sempre bem-vindos. Lá atrás tem a cabeça da Rascaeta, lá fica em pé também. Isso, você também. Primeira vez que está aqui, seja bem-vindo. Ele também, levante. Não, já veio das vezes. Glória a Deus. Ele é o filho do Valdecir. Mais alguém está nos visitando? Pela primeira vez, pelo menos. Glória a Deus. Os demais já são da casa. Vocês já são da casa lá, né? Amém. Corintiano lá não é Rascaeta, mas é da casa, né? Tá bom. Corinthians está na Bíblia, né? Temos que suportar uns aos outros, né? Quero chamar as criancinhas, então, aqui, as amadinhas do Senhor. Venha, Sofia. Venha, João. Venha, Pedro. Venha, amada. Venha, David. Quem mais? Olha os irmãos. Olha a cara deles, gente. Eles fazem umas caras assim de gente séria. Olha a cara deles. Amém. Estenda as mãos para cá, vamos orar para esses abençoados. Mais uma vez, Pai, nós oramos por esses amados, clamamos o nome de Jesus. Que seja um tempo precioso, Pai, ali onde eles vão aprender um pouco mais. Que o Senhor, Pai, abra as janelas dos céus, como foi dito há pouco, e derrame sobre eles da tua preciosa graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ir, queridos. Aleluia. Sábado às 14 horas teremos a rede dos mais que vencedores. Onde nós temos mais que vencedores? Digam aleluia, glória a Deus. Então, sábado às 14 horas, a rede de idosos começa ou recomeçamos esse ano, né, Leia? 14 horas, né? Então, todos são bem-vindos, desde que você tenha pelo menos 60 anos. Você é bem-vindo para vir aqui nesse tempo especial. Amém, amados? Quero que você lembre também, líder, e você que foi indicado pelo seu líder, na terça-feira nós temos o nosso tempo especial aqui de discipulado. Então vamos passar por essa revisão. Eu sei que todos nós já conhecemos, mas assim, tem coisas que nós precisamos nos tornar sintonizados. E nós vamos nos sintonizar para que haja uma frutificação sem limites nessa casa. Você crê nisso? Crê nisso? Glória a Deus. Ontem nós estivemos também visitando o Eduardo e a Vera, né? Mas assim, fomos na casa deles lá. Foi bem especial, a filha dele me atacou, não deixava eu conversar. Não sei porque eu tenho uma atração por criança, mas foi muito especial. A Sofia me deu um show lá, né? Mas foi muito legal. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 146. Antes de nós lermos, eu quero trazer um pano de fundo
Aliás, o pano de fundo que eu vou usar é a situação que nós passamos pela nossa nação. A Eunice já falou algumas vezes, dizendo para mim que não é mais para eu chorar o leite derramado. Só que assim, às vezes nós temos que trazer isso à tona por alguns detalhes. O primeiro deles é para entender por que Deus está permitindo isso. Então é com essa razão, porque não se muda mais. Aquilo que Deus determinou é Ele que vai mudar. E nós cabe a nós interceder, cabe a nós nos colocarmos na brecha, cabe a nós confiarmos que Deus não nos abandonou. Você crê nisso, queridos? Mesmo a despeito das circunstâncias, nós adoraremos o Senhor e continuaremos crendo no Deus da nossa salvação. Amém? Então acompanhe comigo o Salmo 146. Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino ou o estrangeiro, o Senhor ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Queridos, esse é o nosso Deus. É nesse que nós colocamos a nossa confiança. É nesse que a igreja tem que ter toda a sua esperança. Eu achei assim bem interessante uma das coisas, dentre tantas, que o Yuri comentou aqui. Uma delas, a respeito da gratidão, é nós sabermos que os nossos olhos, eles foram chamados para receber o colírio dos céus. Porque quando nós recebemos o colírio dos céus, nós começamos a enxergar segundo a direção do Pai. Então nós nos enchemos de gratidão por todas as coisas. E ele comentou assim: sou grato ao Senhor pela igreja ou pelo corpo onde eu estou estabelecido. E nós temos que desenvolver essa gratidão, queridos, porque senão nós não nos sentimos famílias. E nós temos que nos sentir família. Eu tenho que entender assim: a casa, a fonte de unção e vida, ela existe porque eu estou lá. Ela existe porque eu interajo com o corpo. E isso é por demais maravilhoso. Nós estávamos conversando ontem com o Eduardo e a Vera, e uma das coisas que nós falamos para eles é que os nossos filhos, eles têm a Sofia de 3 anos, os nossos filhos, eles vão olhar as nossas atitudes, mas lá na frente eles vão decidir o que eles querem. Porém, eles não podem errar porque nós erramos. Eles vão errar porque a decisão é deles. Eles vão olhar para nós e vão ter na consciência deles, os que errarem, que o meu pai e a minha mãe continuam trilhando os caminhos do Senhor. E um dia, queridos, essa situação, um dia, esse estalar de dedos da consciência, pelo menos, haverá de alcançá-los. E toda oração, toda lágrima colocada aos pés de Jesus não é feita em vão. Um dia os filhos olharão e se determinarão voltar para a casa do Senhor. Nós temos N testemunhos de homens. Eu lembro uma vez, um pastor lá de Brasília, não lembro o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar, ele tem um nome diferenciado.
Ele comentava que ele advogado, ou era advogado, ele inclusive faleceu. Ele comentava que a mãe, ele chegava em casa bêbado, chegava em casa e a mãe, uma crente fiel ao Senhor. Ele chegava em casa e dizia: chegou o pastorzinho. E aí ele tripudiava a mãe, ele tirava sarro da mãe, e ela dizia: meu pastorzinho, sua comida está ali em banho-maria, está pronto para você. Queridos, um dia esse homem teve um infarto, foi levado para a CTI, e ele disse que lá ele teve uma visitação do Senhor, como dizendo assim: eu vim a pedido da sua mãe para te curar. Ó, me arrepia falando isso. O Giovanni vai ter essa experiência nesses dias. Ele haverá de sair de lá com o Senhor dizendo: eu vim porque você tem uma esposa que se prostra diante do Senhor, você tem um cunhado que se prostra diante do Senhor, o irmão dela é pastor, você tem uma igreja que se prostra diante do Senhor. Então eu vim para tirar você desse lugar. Vamos crer nisso, queridos. Então essa é a razão, é a esperança na qual nós nos acertamos, na qual nós nos seguramos. Porque se nós olharmos as deficiências nossas, olharmos para os nossos rompantes, olharmos para os nossos comportamentos, nós acabamos desistindo de nós mesmos, quanto mais os outros, quando olham para nós e nos julgam. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando entendemos que tem um colírio sempre à disposição dos nossos olhos, então os nossos olhos se tornam desembaçados. Aleluia. E nós passamos a olhar pelo reino dos céus. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Ele continua dizendo: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo: vocês se depararão na caminhada cotidiana com derrotas. Derrotas, foi o que nós passamos, foi o que nós sofremos. Vocês se depararão com batalhas perdidas. Mas escute, essa é a minha orientação para você, povo meu: não desanime. Essa é a orientação para mim, para vocês: antes se levantem e se fortaleçam, porque a vitória já foi conquistada por mim em favor de vocês, diz o Senhor. Ele já tomou as nossas dores, diz a palavra. Ele já venceu por nós. Então assim, nós vamos enfrentar algumas dificuldades, vamos ter alguns reveses, vamos passar por enfermidades, vamos passar por dificuldades financeiras, vamos nos deparar com relacionamentos truncados, mas queridos, são batalhas, são apenas batalhas. Diga: são batalhas. Diga: porque a guerra o Senhor já venceu. Ele venceu na cruz por nós, Ele entregou a sua vida por nós. Agora, o que eu quero trazer nesse pano de fundo que eu falei, no nível da nação que nós estamos vivendo nesses dias, é que a realidade é que, em razão de nós termos o privilégio de ter passado por um governo que tinha pelo menos uma visão de integridade, uma visão de temor ao Senhor, uma casa que temia ao Senhor. Então, a nação brasileira, a igreja, de certa forma, estava tranquila, a igreja estava sossegada, porque o Palácio do Planalto estava aberto para o Senhor. Então o Senhor podia falar, o Senhor podia liberar os seus anjos, o Senhor podia se manifestar ali naquele lugar. Ou seja, nós estávamos com os princípios e a moral salvaguardados. Tudo estava de forma serena, tranquila. Mas todos nós sabemos que em outubro do ano passado veio a terrível e inesperada derrota. Enfrentamos uma derrota como nação, enfrentamos uma derrota como igreja, na qual nós ficamos à mercê da explosão
da imoralidade em todos os sentidos sobre a nossa nação. E nós sabemos que esse é o quadro que estamos vivendo. Porém, queridos, restava uma esperança, diga esperança. Restava uma esperança, aonde? Na Câmara dos Deputados Federal. Restava uma esperança no Senado. Por quê? Porque houve uma expressiva renovação de parlamentares. Então, nós colocamos a nossa esperança, eu quero dizer o povo brasileiro, mas não tem como nós nos eximirmos que, como igreja, nós orávamos constantemente, lá em casa nós orávamos, Senhor, não permita que o fulano seja reeleito, não permita que o outro seja reeleito, porque haverá um conluio entre eles, ou seja, nós entendemos que infelizmente, de repente a gente fica assim, mas a nossa oração não chegou na presença do Senhor, porque nós nos deparamos com as articulações imorais das chamadas aves de rapina e prevaleceu, e nós novamente experimentamos o que? Diga derrota. Diga derrota. Diga batalha perdida. Isso, eu e você, crente, experimentamos novamente uma derrota, uma batalha perdida. Sabe por quê, queridos? Porque nesse meio tempo se estabeleceu o aparelhamento ideológico entre o que nós conhecemos por executivo, legislativo e judiciário, ou entre parênteses, o Supremo. E aí nós colocamos a nos perguntar, e eu quero dizer, nós, a nação toda, mas eu inclusive, me coloquei a perguntar-me, quarta-feira, soube da notícia da reeleição dos abençoados, e aí meu coração se perguntou, Senhor, por que mais uma derrota? Por que mais uma batalha perdida? Senhor, por que se permite essas coisas? Quando nós começamos a indagar o Senhor, vejam, queridos, indagar o Senhor não é inquirir ou colocar Ele contra a parede, porque nenhum de nós tem essa condição ou para fazer isso. Nós somos o barro, Ele é o oleiro, então o barro, o vaso, não se pronuncia àquele que o fez. Mas as indagações dentro de nós podem ser apresentadas diante do Senhor quando nós fazemos em mansidão. Todas as vezes que você tem dificuldade com um patrão, ou com o teu cônjuge, ou com o teu líder, você tem a liberdade de pensar a respeito disso. E você também tem a liberdade de indagar pessoalmente qualquer um deles, desde que você faça da maneira correta, desde que você não chegue com uma faca e querendo colocá-lo contra a parede. E o meu coração tinha essas indagações. Então, o Senhor ministrou, o Espírito Santo ministrou o seguinte para mim, Ele me fez ver que Deus está permitindo, queridos, que sejam minadas todas as esperanças colocadas em homens. Entenderam isso? O Senhor está permitindo que toda a esperança que nós temos no nível de recurso natural, toda a esperança que nós temos no nível de recurso da mobilização humana, o Senhor está falando com a igreja, ei, eu estou minando isso. Para quê? Para que você abra os seus olhos e se volte para mim. A igreja depositou confiança no Messias humano. É ou não é verdade? Nós depositamos certa forma. Estávamos errados? Não, porque nós queríamos a continuidade daquilo que nós entendíamos que era mais decente. Porém, o Senhor está permitindo essas coisas, essas derrotas, essas situações, justamente para que nós voltemos os nossos olhos para Ele. E eu quero, nesse quesito, enquanto eu estava inquirindo com o Senhor, nem comentei com ele nisso, nem orei sobre isso. Orei eu e o Senhor. Essa é uma indagação que eu tinha com Ele. Não orei aqui na quarta-feira a respeito disso, porque era a minha indagação. Eu não queria trazer isso para o coração dos outros, embora
que eu saiba que muitos têm isso. Por que tudo isso? Por que nós estamos enfrentando situação? Por que nós vamos chegar em situações ainda piores se não acontecer uma intervenção do Senhor? Nós temos orado, Senhor, para que haja uma confusão no arraial do inimigo, para que entre eles se debatam, e para que haja um colapso em toda essa situação, mas venha o conserto do Senhor, porque nós queremos o bem para a nossa nação, amém, queridos? Nós não somos contra esse ou contra aquele, nós somos contra a visão que não é do reino dos céus. Nós somos contra a visão que ataca a família. Nós somos contra a visão que distorce os princípios e a visão do reino dos céus. Então essa é a nossa postura. A nossa postura não é pessoal. A nossa postura, a nossa luta não é contra sangue nem carne. É contra principados e potestades nas regiões celestes. Então o Senhor me levou para Gênesis. Eu nem vou ler o texto para vocês, mas eu vou relatar o que Ele mostrou para mim. O Senhor comenta lá em Gênesis, ou relata, que na época o mundo foi afetado por uma escassez de alimento. Quando fala escassez de alimento, é evidente que houve fome. E foram por 7 anos. Você imagina, nós estamos visualizando um quadro de 4 anos. 7 anos houve fome, escassez de alimento na terra, chamada a visão ali das vacas gordas e das vacas magras. Mas em tudo isso, o que me chamou a atenção enquanto eu meditava acerca dessas coisas, é que Deus mostrou bem claro para mim que Ele tinha uma visão de livramento. Diga, meu Deus tem uma visão de livramento para todas as coisas. Independente da circunstância que você está passando na sua casa, ou no seu trabalho, ou nos relacionamentos fora de casa, o Senhor tem uma visão de livramento. Eu quero que você receba isso no seu coração. Embora eu tenha usado o pano de fundo da situação da nossa nação, mas onde eu quero chegar aqui no contexto bíblico é que o Senhor tinha uma visão de livramento para a família de Jacó. O Senhor tinha uma visão de livramento para o povo hebreu. Ou seja, o Senhor tinha uma visão de livramento para o seu povo. Onde está o povo de Deus nesses dias, queridos? Então Ele tem uma visão de livramento para o seu povo. Agora, para nós entendermos isso, nós temos que compreender, para que isso fosse possível, alguém, um jovem de apenas 17 anos de idade, queridos, ele teve que ser traído, agredido e vendido aos midianitas como escravos. Por quem? Pelos seus irmãos. Alguém teve que pagar o preço. Até que a visão se concretize, alguém vai pagar o preço. Então aí se encontram as derrotas, aí se encontram as batalhas perdidas. Mas o Senhor diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, abençoados. Tenham bom ânimo, eu tenho uma visão de livramento para cada um de vocês. Aqueles que não desistem, aqueles que permanecem, aqueles que continuam na caminhada, esses haverão de ser alcançados por essa visitação do Senhor. Então, além de tudo isso, José, para que se tornasse possível essa visão de livramento, José teve que passar por calúnia de assédio quando ele foi vendido e colocado na casa de Potifar. Depois disso, a Bíblia diz que ele foi lançado na prisão e ficou mais de 2 anos preso injustamente. Para quê, queridos? Para que a visão de Deus de livramento acontecesse. Se José tivesse desistido, se ele fugisse daquele trato, como cada um de nós que estamos nessa nação, cada um de nós que estamos na igreja, cada um de nós que estamos no reino de Deus, se nós fugirmos quando nos depararmos com as circunstâncias contrárias, pararmos de adorar o Senhor, nós vamos perder a visão de livramento.
Como eu comentei aqui acerca dos adoradores, aqueles que saem dos caminhos do Senhor, que vão tocar em outros lugares, claro que cada um faz o que quer, nós não somos donos de ninguém, o nosso dono é aquele que nos chamou à existência, então nós devemos uma resposta a Ele. Mas a questão é, se José tivesse desistido, queridos, quem sabe a humanidade tivesse perecido na época, porque o Senhor iria usar ele para o livramento. Agora, para eu fechar essa questão de José, a Bíblia diz que ele tinha 17 anos, quando seus irmãos o acometeram de toda essa atrocidade, de traição, de agressão, de vendê-lo como escravo. E quando ele foi ocupar um trono deliberado pelo Senhor, ele tinha 33 anos. Significa dizer que ele ficou 16 anos para que isso se cumprisse, para que a visão de Deus se cumprisse. Ele ficou 16 anos afastado da sua família, longe de quem ele mais amava. Alguém que era achegado ao seu pai, ficou 16 anos sequestrado, jogado longe da sua casa, longe da casa paterna. Sabe por quê, queridos? Para que a visão de livramento acontecesse. Então, se você está passando por alguma situação, alguma dificuldade, quer seja na tua área emocional, quer seja na tua área física, como nós comentamos de alguns aqui, ou quem sabe na área financeira, ou qualquer uma outra situação, se você colocar o teu coração em Deus, o Senhor vai falar claro para você, existe uma visão de livramento para você, abençoado. Porém, você não pode desistir. Você tem que continuar me adorando. Você tem que continuar na dependência daquele que te chamou à existência. Você tem que continuar junto. Você tem que continuar na congregação. Porque todos quantos andaram no deserto e saíram dos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que foram atacados por serpentes. Mas os que perseveraram, esses foram guardados nele. A Bíblia diz que o humilhado será exaltado, mas quem se exaltar será humilhado. Vejam a questão aqui de José. A Bíblia diz que no devido tempo Deus o exaltou e colocou ele como governo da nação que lhe havia maltratado. Sabe o que é livramento? É nós dependermos do Senhor. Livramento é nós esperarmos no Senhor. Livramento, eu estava lembrando hoje, vou citar a questão. Nem comentei com a Edilice, mas depois que disseram lá de casa, foram almoçar lá, o Alceni e a sua família, a Loreci e o Ardiles. E eu estava lembrando da questão do Ardiles, assim, pensando comigo, Senhor, o Senhor vai dar uma esposa para ele vai ter uma família abençoada, porque por tudo que ele passou, pelos descaminhos que ele passou, e hoje ele está com um trabalho, hoje ele trabalha em 2 lugares, hoje ele tem o sustento, hoje ele tem o seu veículo, hoje ele tem onde morar. E eu acho que ele só não achou uma esposa ainda, uma companheira para não causar ciúme para a mamãe. Mas o Senhor vai trazer uma esposa para ele, que a mãe dele ou a sogra vai dizer glória a Deus, vai ser como Noemi na vida de Ruth. É uma palavra do Senhor por isso. Agora, queridos, deixa eu lembrar de uma coisa do texto de José. Em várias situações, vocês vão ver lá, se vocês quiserem consultar, capítulo 33, se eu não me engano, fala que por várias vezes a Bíblia diz que Deus era com José. A garantia do cumprimento, do livramento, da visão de livramento na minha vida é eu ter essa resposta se Deus é comigo ou não. Eu tenho que responder diante de Deus. Nós falamos muito de consciência, mas o Espírito Santo, aquele que está em nós, diga o Espírito Santo, diga está em mim.
O Espírito Santo que está em mim, que se move em mim, que me escolheu como morada. Ele, a Bíblia diz que é aquele que viria para nos ensinar em todo o caminho que nós deveríamos andar. É aquele que falaria acerca da justiça, do juízo e do pecado. É aquele que falaria atrás de nós como uma voz dizendo: ei, quando você se desviar para a esquerda e para a direita, ei, esse é o caminho correto, andai por ele. Então o Espírito Santo, ele vai soprar nos nossos ouvidos: ei, você está andando com o papai? Você está andando com Deus? Porque essa é a garantia do livramento acontecer nas nossas casas, acontecer junto aos nossos filhos, acontecer no nosso casamento, acontecer no nosso crescimento espiritual, acontecer no nosso nível de prosperidade. Deus tem que estar conosco, porque senão, queridos, eu prospero, mas é aquela subida, aquela gangorra, vai até um topo, de repente começa, alguns se estatelam no chão, outros vão descendo degrau por degrau, até que se arrebente. Conhecemos muitas famílias, já falei várias vezes aqui, que estavam quebrados, se entregaram nas mãos do Senhor, o Senhor restaurou, se reergueram e sumiram, e estão quebrados de novo. Talvez estejam bem financeiramente, mas espiritualmente e no nível emocional estão arrebentados. Então nós temos que ter esse entendimento: Deus era com José, Deus tem que ser comigo. Diga: Deus é comigo. Diga para quem está ao seu lado: ei, abençoado, saiba que Deus é comigo. Nós temos que ter essa convicção, queridos. Amados, aquele que proferiu pela boca de Paulo, quero que o Tiago coloque lá para nós. Nós conhecemos já Romanos 8, 28. Mas ele proferiu pela boca de Paulo para que eu e você entendamos isso. Sabemos que todas as coisas, inclusive as derrotas, todas as coisas, inclusive as batalhas perdidas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui estão chamados segundo o propósito do Senhor? Eu não vou pedir que quantos amam a Deus, porque eu sei que você está aqui porque você ama o Senhor. Então todas as coisas cooperam para nós. Então, se o Senhor colocou isso na boca de Paulo, foi para que isso faça diferença na minha e na sua vida. Como também usou Davi para dizer algo especial para nós em Salmos 37, 25, que ele vai colocar ali. Salmos: fui moço, não é o meu caso, tá, queridos? E já agora sou velho. Porém, jamais vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. E às vezes nós ficamos pedindo: Senhor, o que vai acontecer com a nossa nação? O que vai acontecer com os empresários? Eu fiquei imaginando assim, aquelas ameaças de dizer: nós vamos sequestrar as poupanças, vamos pegar. Como que os empresários, como a indústria vai sobreviver assim? Eu estava pensando, hoje, clubes que estão ricos, quanto dinheiro eles movimentam? Já pensou? Passar a rodo, tudo lá, acaba tudo. Então, é uma utopia nós acharmos que o inimigo vem com a ceifa e vai roubar tudo, porque o Senhor não vai permitir isso. Ele inclusive diz que aqui pela boca de Davi: jamais viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém, queridos? Esse é o mesmo Deus, mas é o mesmo Deus do capítulo 146, eu quero que ele projete lá alguns versículos. Vamos começar com o versículo 7, que ele fala do oprimido, do faminto e do encarcerado. Ele diz: aquele que faz justiça, diga justiça. Ele faz justiça aos oprimidos. Queridos, às vezes nós estamos numa opressão, estamos assim com o nosso coração que não sabemos para que lado nós vamos. Parece que todas as notícias
elas conspiram para nos derrubar, mas o Senhor diz que Ele faz justiça ao oprimido, e Ele dá pão ao que tem fome, e o Senhor liberta os encarcerados. Queridos, e vamos entender assim, Deus não é um governo socialista. Deus é aquele que chamou cada um de nós e não vai nos deixar desamparados. O Senhor sabe da nossa necessidade. A Bíblia diz que antes da palavra chegar aos nossos lábios, Ele já sabe do que nós precisamos. E Ele é o mesmo Deus do versículo 8, que Ele fala do cego, do abatido e do justo. Ele diz: o Senhor, Ele abre os olhos aos cegos. Às vezes nós estamos como que nem sabemos, como alguns comentaram. Aliás, a Simone comentou, às vezes nós vamos para a igreja e nem sabemos porquê, estamos indo porque é dia de culto. Às vezes a cegueira, queridos, tenta nos roubar, e alguns, quem sabe, venham, até porque vão aqui porque tem que fazer o louvor, outros porque vão cuidar da recepção, outros porque tem que dar a escolinha, outros porque tem que cuidar do multimídia ou do som, e assim por diante. Mas a verdade é que o Senhor quer tirar essa cegueira dos seus amados. Ele quer que nós enxerguemos segundo a visão dele, e enxerguemos o reino dos céus. Então, ele diz que o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, e o Senhor ama os justos. Quantos justos nós temos aqui? Então, sinta-se amado. Diga para quem está ao seu lado: ei, abençoado, sinta-se amado. Sinta-se amado. Se você está abatido, lembre que o Senhor é aquele que te levanta. O Senhor é aquele que te toma pelas mãos e diz: você não foi criado para ficar nesse estado de apatia. Você não foi criado para ficar nesse estado de doença, de enfermidade. Você não foi criado para ficar nesse estado de demência. O Senhor é aquele que estende a mão e nos levanta. Então, o Deus que falou com Paulo, o Deus que falou com Davi, é o mesmo Deus que também guarda, no próximo versículo, Ele guarda o estrangeiro ou o peregrino. O Senhor guarda o peregrino ou o estrangeiro. O Senhor é aquele que ampara o órfão e a viúva. Amém, queridos? Porém, Ele diz que Ele transtorna o caminho dos ímpios. Então nós estamos assim numa situação onde nós vemos muitas pessoas passando dificuldades. E nós como igreja temos que enxergar esses que têm dificuldades. Nós como igreja temos que ter o olhar de misericórdia e o olhar de compaixão. Nós temos que amparar o necessitado. Porém, queridos, ainda que nós estejamos debaixo do conselho do ímpio, o Senhor diz que Ele transtorna o caminho dos ímpios. Então a nossa confiança está nele. Diga: a minha confiança está no Senhor. Eu estou repartindo essa palavra para dizer para você o que o Senhor falou comigo nesses dias. Quando eu estava me deparando com essas derrotas e com essas batalhas perdidas, e o Senhor dizendo: ei, eu transtorno o caminho do ímpio, mas você tem que voltar para mim. Você tem que entender que tudo isso são circunstâncias para que a igreja se volte para mim, para a igreja se apaixone por mim. Se a sua mulher tivesse passado por aquela situação de tratamento lá quando nós estávamos visitando o Hospital do Câncer e fazendo o trabalho lá, quem sabe ela não tivesse conhecido o Senhor. É uma Sra. Marta. Então são situações, queridos, que hoje ela se alegra porque o coração dela é do Senhor Jesus. O Senhor usa as circunstâncias para nos alcançar. O mesmo Deus é o Deus que reina, é o Deus que estabelece, versículo 10, para nós vermos ali o que ele fala. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó, diga Brasil, diga o teu Deus, ó Brasil, reina de geração em geração. Quando eu estava lendo essa palavra, eu entendi Sião. Sião é o lugar onde a igreja vai se encontrar, vai ser levada, queridos. Sião é a nossa pátria. E nós estamos num lugar onde nós podemos dizer que aqui é a Sião onde nós peregrinamos. Porquanto o Senhor diz que o Senhor reina para sempre na nossa nação.
Quando, queridos? De geração em geração. Às vezes nós ficamos preocupados, e é verdade, a nossa preocupação, queridos, não é uma preocupação errada. Estávamos com os nossos netos semana passada, e aí, olhando para eles, e aí olhando para o quadro da nação, dá uma dor no coração da gente. O que vai acontecer com eles? Tão inocentes, tão alegres, tão cheios de vida, né? Assim cada um dos pais que tem as suas crianças, ou os pais que têm os seus filhos, jovens ou adolescentes, o que será com eles? Mas quando nós olhamos essa palavra e vemos que o Senhor reina para sempre na nossa nação, de geração em geração, então o nosso coração encontra amparo. Amém. É esse o amparo que nós temos que encontrar nesses dias. Por isso, queridos, eu quero finalizar dizendo, por mais terríveis que sejam as circunstâncias, por mais terríveis que sejam as perspectivas, o Senhor falou bem claro para mim assim, que o amor do Pai sempre estará diante dos olhos dos seus amados. O amor e a presença do Pai sempre se fará presente aos apaixonados. O Senhor sempre se manifestará ao sedento e ao faminto. O Senhor sempre amparará o que tem fome. O Senhor sempre amparará o desamparado. O Senhor sempre levantará o abatido. O Senhor sempre o cuidará. Para que isso aconteça, eu tenho que entender assim: e Deus era com José, e Deus é com Eunice, e Deus é com o Kleber, e Deus é uma Vera. Aliás, são as Veras, tem 3 Veras aqui, né? Nós temos irmãs Veras. A estação tem primavera, mas nós somos mais que vencedores, nós temos irmãs Veras. Somos melhor que as estações. E Deus é com o Norivaldo. Nós temos que crer nisso, e Deus é com cada um de nós. Eu tenho que olhar para cada um de vocês e perceber, queridos, e Deus é com ele. Ei, o Wilson e a Wilsa estão com dificuldades, mas Deus é com eles. Amém, amados? Ivo e a Rosângela, Deus é com vocês. Deus é com o Valdecir e a Valdecira. Deus é com vocês. Deus é conosco. Então nós temos que olhar nessa perspectiva. Agora, para eu olhar nessa perspectiva, queridos, eu tenho que ver, ou nós temos que nos vermos uns aos outros, nos mobilizando para o lugar onde Deus se manifesta. E a despeito das circunstâncias, volto a lembrar você, veja o quadro de José. Se José tivesse desistido, aquela nação teria perecida de fome. Salmos 27, 7 e 8, ainda quero falar um pouquinho sobre isso. Projeta lá para mim. O Senhor mostra onde está a nossa confiança. Nós conhecemos muito bem esse versículo, não é? Uns confiam no governo, outros confiam no Senado, outros confiam na Câmara Federal, outros confiam no partido político, outros confiam nos patrões, uns confiam em carros e cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor, o nosso Deus. É por isso que nós estamos aqui nesse lugar, porque viemos aqui levantar louvores e adoração ao nosso Deus. Senão nós iríamos ficar em casa choramingando, acessando os vídeos que só ia encher o nosso coração de mais raiva, de mais dor. E aí nós íamos ter que tomar um remedinho chamado Odiol, né, de meia hora, para ver se passava o mal-estar. Mas como não existe esse remédio, então nós vamos para a casa do Senhor e vamos adorar o nosso Deus. Queridos, as derrotas e as dificuldades, as circunstâncias contrárias, elas sempre têm que nos levar para o lugar de amparo, onde o Senhor se manifeste. Então não deixe que os teus olhos sejam postos sobre os homens, não deixe que os teus olhos sejam postos sobre as circunstâncias. São empregados que às vezes perdem o emprego, mas porque confiam no Senhor, continuam distribuindo seus currículos
daqui a pouco aparecem 3 ou 4 empregos, como aconteceu na minha vida. São patrões que às vezes perdem alguém ali de forma especializada, mas não entra em desespero, porque confia no Senhor, que o Senhor trará alguém que vai conduzir a empresa como o Senhor deseja, e é o desejo do coração daquele patrão. Cada uma das circunstâncias. E aí nós olhamos para a igreja, daí nós olhamos para os idosos, aí nós olhamos para os casais, aí nós olhamos para os filhos, olhamos para os adolescentes, nós olhamos para os líderes, nós olhamos para os músicos, nós olhamos para a congregação, e se nós nos desesperarmos com uma situação ou outra, nós tiramos os nossos olhos do lugar correto. Mas quando os nossos olhos estão no Senhor, nós nos amamos uns aos outros, a despeito das circunstâncias, e vencemos todas as nossas dificuldades. Amém, queridos? Então creia, você está nas mãos do Senhor. Vamos enfrentar novamente esse mês de fevereiro, e depois vem março, vem abril, vem o ano todo, e vem o próximo ano. Mas a nossa confiança não está em carros, em cavalos, a nossa confiança está no nosso Deus, o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Derrotas momentâneas não significam permanentes. Permanentes são as vitórias que vêm do Senhor. Então nós vamos nos deparar com derrotas momentâneas, vamos nos deparar com dificuldades momentâneas, mas nós sempre temos que lembrar que temos a vitória permanente que o Senhor já estabeleceu no reino dos céus. Fique em pé, vamos orar ao Senhor, e eu quero glorificar a Deus. Escute bem isso, quero glorificar a Deus pela sua vida, porque você veio ouvir essa palavra. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, porque certamente você vai sair daqui. Ei, a nossa oração tem sido: Senhor, que a palavra gere transformação na vida dos nossos irmãos, começando por nós. Gere transformação. Quando você se deparar com as dificuldades, com as derrotas, com as lutas, com os reveses, com as incompreensões, você possa dizer: ei, eu não posso tirar os meus olhos do Senhor, porque se eu olhar para o irmão que não foi legal comigo, ou para a irmã que não me cumprimentou, ou nunca me cumprimentou, até comentei lá em casa, tem uma pessoa que andou conosco, e que depois saiu daqui, nunca mais me cumprimentou, querido. Mas é que eu também não vi ela mais. Então tem situações assim também. Vamos orar. Depois dessa, é melhor nós orar. Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor toma o nosso coração. O Senhor é aquele Pai que se apresenta no momento da dor, no momento da dificuldade. O Senhor é aquele que nos ampara, Senhor, quando nós pensamos em desistir. O Senhor tem uma palavra de alento. O Senhor é aquele Pai que permitiu que o filho pródigo passasse pelas circunstâncias que ele enfrentou, para que um dia ele caísse de joelhos e se arrependesse e desejasse voltar para a casa do Pai. Meu Deus, nós não precisamos sair da sua casa, nós não precisamos, Senhor, experimentar situações de dificuldades, nós tão somente precisamos ouvir a Tua voz, para que quando nos depararmos com circunstâncias contrárias, como essa que vivemos na nossa nação, nós possamos dizer: existe um Deus que não nos desampara, existe um Deus que cuida de nós, e que no momento certo, como aconteceu com José, o humilhado será exaltado. Chegará o momento certo no tempo do Senhor, em que o Senhor fará mudar a nossa sorte. Portanto, Pai, levanta os guerreiros dessa nação, Pai. Levanta, Pai, as igrejas. Levanta pastores e líderes, Senhor. Levanta intercessores, aqueles que rasgarão os céus e permitirão, meu Deus, Pai, que as águas do Senhor se derramem nesses dias.
dias, as comportas do céu se abram, Pai, e a nossa nação seja curada, as nossas casas sejam curadas, a nossa esperança, Pai, seja restaurada, a nossa esperança seja o Senhor, e nós saibamos, Pai, buscar a Tua face, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez esse trechinho, não importa as circunstâncias. Aleluia. Nós te louvaremos, Senhor. Quero que você saia desse lugar com essa impressão correta do reino de Deus. Existe uma visão de livramento para cada uma das situações que nós enfrentamos. Dê um abraço, quem está próximo de você e diga: existe uma visão de livramento para a sua casa. E nós continuaremos adorando o Senhor.